Boa tarde a todos. Para integrar a mesa, responsabilidade social da empresa e as cadeias produtivas globais. Convido para estar aqui na mesa a ilustríssima senhora Ana Cecília Silva. Ana Letícia Silva. E também o ilustríssimo senhor Sidenberg Rodrigues. Bom, Ana Letícia Silva é economista, especialista em economia da saúde pública, coordenadora de políticas públicas no Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Sidenberg Rodrigues é membro honorário da Academia de Direitos Humanos, mestrando em Ciências Sociais e Políticas pela PUC de São Paulo, presidente do Conselho Superior de Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Espírito Santo e correspondente regional da Fundação ArcelorMittal Mundial. Antes de iniciarmos a mesa com a palestra da senhora Ana Letícia, informo que cada palestrante terá 15 minutos para a sua exposição e que as perguntas poderão ser encaminhadas à mesa por escrito, entretanto, serão respondidas por e-mail, encaminhadas aos palestrantes para responder por e-mail. Passo então a palavra à ilustríssima senhora coordenadora de políticas públicas do Instituto Ethos e Empresas, Responsabilidade Social, Ana Letícia Silva. Já aproveito para agradecer, em nome do Instituto Ethos, o convite que nos foi feito para estar aqui hoje pelo Ministério Público do Trabalho, já também felicitando o MPT pela organização do evento e pela coragem de realizar um evento desse tipo. Eu acho que a gente pôde perceber como, para tratar essa questão da existência ainda de trabalho escravo no Brasil, é necessário olhar para as diversas esferas que compõem esse problema. A gente, há mais de 10 anos, no Instituto Ethos, se propôs a trabalhar uma coisa que chama responsabilidade social empresarial, junto com as empresas, de modo a buscar alternativas para mudança na gestão das empresas, para que os seus negócios passassem a gerar impactos positivos na sociedade, no meio ambiente. Isso não significa fazer investimento social privado ou filantropia. Significa mudar efetivamente o negócio da empresa, mudar o produto que está sendo entregue para a sociedade. A gente costuma dizer que, se a gente tratar de filantropia e investimento social privado, a gente está tratando de 1%, no máximo 2% do faturamento da empresa. Quando a gente se propõe a mudar a gestão da empresa, a gente está falando dos outros 99% do faturamento. E, no Instituto Ethos, é disso que a gente está falando. A gente sabe que muitas empresas acabam usando os seus resultados de responsabilidade social empresarial como forma de marketing, como forma de melhorar a sua imagem. Isso faz parte do processo, mas não é isso que a gente está trabalhando. Essa é a parte que algumas empresas podem se utilizar desses resultados para fazer autopropaganda, mas a gente está tratando de outro assunto, que é realmente uma mudança na gestão e mudança no tipo de influência que se faz na sua cadeia de valor. Nesse caminho, a gente tem enfrentado muitos dilemas. Os dilemas são dilemas quase sempre relacionados a problemas sociais e problemas ambientais. Até hoje, não foi possível enfrentar nenhum dilema sem diálogo intersetorial, sem diálogo social. E a gente tem batido nessa tecla. Não é fácil, não tem sido fácil desde o início. Talvez o dilema
mais forte que a gente enfrentou desde a criação do Instituto Ethos até hoje tenha sido o enfrentamento do trabalho escravo, trazendo as empresas para a mesa, para discutir qual é a responsabilidade das empresas na persistência do trabalho análogo à escravidão. Desde 2005, quando foi lançado o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a gente tem tido um novo tipo de posicionamento das empresas em relação a esse tema. Todo mundo aqui sabe que, especialmente as grandes empresas, fazem parte de cadeias produtivas imensas e globais. À medida em que elas fazem parte desse tipo de cadeia produtiva, o problema do trabalho escravo e outras mazelas sociais se intensifica e se complexifica, fazendo com que a gente tenha que olhar para outros lados, outros países, coisas que a gente nem imaginava que podiam acontecer, para poder dar tratamento a esse tipo de problema, né? E como se não bastasse, desde o Instituto Ethos, a gente também já enfrentou dilemas com conselheiros nossos, com associados nossos e também com conselheiros nossos, como foi dito até na parte da manhã, que o grupo José Pessoa foi flagrado com trabalho escravo diretamente, o próprio grupo, e o número de escravos libertados era enorme e incluía trabalhadores indígenas. Não é fácil para a gente enfrentar esse tipo de dilema e todos os dias eles batem a nossa porta. E a gente tem tentado trazer o dilema para a mesa para tentar efetivamente encontrar soluções tão complexas quanto o dilema que nos é posto. No caso específico do conselheiro, que era o José Pessoa de Queiroz Bisneto, ele saiu do conselho. Não acho que a gente vai parar de enfrentar esse tipo de dilema. Eles vão continuar acontecendo. Recentemente, talvez o caso mais emblemático, porque saiu na TV, tenha sido o caso da Zara, que é uma empresa que participa de uma cadeia produtiva global, que é a cadeia de confecções, e foi flagrada com trabalho escravo. Não foi a Zara que foi flagrada com trabalho escravo e nem o fornecedor direto da Zara, mas sim a partir daí, né? As grandes empresas, os magazines, se relacionam com fornecedores que, no geral, têm todos os trabalhadores registrados formalmente na carteira de trabalho e tal, e esse é o primeiro elo da cadeia, mas o trabalho escravo não está no primeiro elo, está no segundo, terceiro, quarto, e assim vai. E claro que a existência de trabalho escravo está relacionada às urgências que as grandes empresas colocam como condição para o fornecimento de material, de produtos, para que tenha mais venda, para que o preço seja mais baixo, e aí a gente já sabe como que isso acontece. Aí, quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, hoje, o que a gente mais tem percebido é que só uma mudança no funcionamento das cadeias produtivas pode realmente nos fazer chegar a mudanças efetivas nesse tipo de problema, porque a gente tapa de um lado, destapa do outro, aí tapa dali e destapa daqui também. No caso de São Paulo, a gente está falando muito de bolivianos, imigrantes bolivianos que se mudaram para São Paulo em busca de trabalho. Hoje, acho que são 300 mil pessoas que vieram da Bolívia para trabalhar nas confecções, nas oficinas de costura. E o que a gente tem percebido que, muitas vezes, essas pessoas são libertadas por auditorias fiscais do trabalho, e na semana seguinte elas estão empregadas de novo nas mesmas condições, porque no limite a pessoa precisa receber um dinheiro no final do mês e mandar ou de volta para o seu país ou para poder sobreviver. Então, hoje, talvez o maior desafio que a gente esteja tentando enfrentar é efetivamente o de encontrar
postos, ou criar, na verdade, não é nem encontrar, é criar postos de trabalho decente para que, em seguida da libertação dos trabalhadores, se haja uma condição de reempregá-los em outra condição. Porque, senão, na semana seguinte, vai acontecer tudo outra vez. Na mesma pesquisa que foi citada pela Débora agora, o perfil que a OIT lançou sobre quem é o trabalhador escravo no Brasil, além de todas as características que ela trouxe, acho que 93%, se eu não me engano, perto de 93% desses trabalhadores iniciaram esse tipo de trabalho aos 11 anos de idade, com o trabalho infantil. Então, a situação é muito mais séria do que a gente consegue alcançar para tentar resolver. Eu vi agora no painel anterior, acho que assim realmente a radicalização por alguns dos setores que estão envolvidos na luta contra o trabalho escravo é fundamental, só que talvez pela parte de outros setores seja necessário intensificar o diálogo, porque realmente a gente pode dizer, Zara, volta para a Espanha, não sei quem, volta para os Estados Unidos, não sei quem, mas volta, o que a gente faz com a Vale e com a Petrobras? Vale volta para onde? Petrobras volta para onde? São empresas que têm uma cadeia produtiva global, complexa. A Petrobras, se eu não me engano, tem em torno de 20 mil fornecedores e a Arcelor está dizendo que nós também, aqui do lado, e que é só a gente parar para pensar um pouco como é fazer a rastreabilidade de uma cadeia produtiva desse tipo. Então, assim, as empresas, nem todas, mas muitas hoje, assumiram para si uma parte da responsabilidade sobre a existência de trabalho escravo no Brasil. Ao assumir essa responsabilidade, elas têm se comprometido a realizar ações para mitigar os impactos que o seu negócio podem estar gerando na existência de trabalho escravo. Via Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, as empresas se tornam signatárias desse pacto e assumem uma série de compromissos voluntários com a sociedade. Qual é a diferença desse pacto? Ele está ancorado numa política pública, na lista suja, do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa, para a gente, é a maior experiência de que só com ações intersetoriais é possível dar conta de um problema desse tipo. Quem está ancorando, quem está cuidando do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo? A OIT, uma ONG chamada Repórter Brasil, que muitos de vocês conhecem e devem respeitar muito o trabalho deles de jornalismo investigativo, o Instituto Observatório Social, que é ligado aos trabalhadores, aos sindicatos, à CUT, e o Instituto Ethos, que estabeleceu um determinado tipo de diálogo com as empresas para tratar desse tipo de dilema, né? E a gente vem trabalhando com esse pacto, inclusive olhando para ele como experiência e ampliando para outras esferas, como desenvolvimento territorial, respeito aos direitos humanos, combate à corrupção. A gente tem tentado seguir o modelo desse pacto, outros dilemas que nos foram postos ao longo desse tempo. É verdade, eu lembro da Marcela falando na parte da manhã que logo no primeiro ano, 9 empresas que se tornaram signatárias do pacto tiveram que sair do pacto porque não cumpriram os compromissos. A gente continua vivendo isso. O que eu posso dizer é que, pelo menos agora, a gente vê as empresas assumindo compromissos e dizendo para a sociedade que não cumpriram. Antes, a gente nem isso não tinha. A gente não tinha as empresas assumindo compromissos com a sociedade. No momento em que elas assumem, e se elas não cumprirem, elas vão ser obrigadas a dizer que não cumpriram. E isso começa a dar ferramentas para a sociedade também julgar as empresas. As empresas passam a se relacionar mais
de uma forma mais próxima e mais intensa com a sociedade, oferecendo mais mecanismos de controle da sua atuação. Eu vou caminhar para o fim já, para que a gente possa passar para o... Está dentro do tempo? E falando sobre, mais uma vez, sobre o problema das cadeias produtivas globais, trazendo como exemplo a cadeia produtiva do aço, que envolve as carvoarias e a produção de carvão. O excelente trabalho da Repórter Brasil nos trouxe recentemente um estudo, entre outros estudos de cadeias produtivas que já foram realizados, um estudo da cadeia produtiva do carvão que mostra as relações desde a carvoaria, que normalmente é onde está o trabalhador escravo, até as montadoras nos Estados Unidos e na Europa. Esses estudos são complexos e a Repórter Brasil, a equipe da Repórter Brasil, chega a seguir caminhões para ver de onde que o carvão está saindo e aonde está chegando, como forma de trazer provas para as empresas de que a relação de negócio efetivamente está acontecendo. Esse estudo nos trouxe um problema muito grande, porque o final da cadeia produtiva realmente batia nos Estados Unidos e na Europa. E a gente se viu na situação de ter que conversar com as matrizes, porque não está adiantando conversar exclusivamente com as empresas com a operação das empresas no Brasil. Há empresas que, por exemplo, não podem se tornar signatárias de compromissos locais. A matriz precisa ser signatária para que suas operações em outros países também possam se comprometer. E isso nos fez iniciar um trabalho de tradução do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo para a realidade norte-americana, e a gente está chamando de adendo do pacto. Em junho desse ano, a OIT realizou um seminário nos Estados Unidos, justamente para tratar desse problema, da responsabilidade das matrizes pelas mazelas que acontecem nos países, normalmente são países emergentes ou países subdesenvolvidos. Ainda acho que o Brasil está avançado em relação a outros países, porque, num determinado momento, reconheceu que aqui tem trabalho escravo e criminalizou o trabalho escravo. Eu, às vezes, fico imaginando o que a gente faz com a roupa que é produzida no Camboja ou na China. A gente continua usando. A roupa que está sendo produzida em São Paulo, a gente ainda tem chance de saber que teve trabalho escravo, criminalizar, dar publicidade para isso, responsabilizar a empresa e tentar fazer alguma coisa. Agora, aquela que está sendo produzida na China, no Camboja, em condições muitas vezes muito piores da que está sendo produzida no Brasil, se não tiver um reconhecimento público do governo, antes de tudo, dificilmente você consegue trabalhar. E aqui a gente tem isso. Então, a gente está com muitas ferramentas na mão para conseguir avançar. E, especificamente nesse caso do carvão, então, a gente está desenvolvendo esse adendo. O adendo, eu tenho a impressão que ele foi finalizado, já pode ser distribuído para as empresas nos Estados Unidos. E é muito bom poder compartilhar com vocês que uma das empresas que mais nos incentivou a trabalhar esse adendo foi o Walmart, via operação brasileira, porque o Walmart foi uma das empresas pioneiras do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo e iniciou um trabalho de convencimento da sua matriz nos Estados Unidos a assinar um tipo de pacto desse, considerando que o Walmart, quando ele sai dos Estados Unidos, ele não vai encontrar a mesma situação social que ele encontra nos Estados Unidos. E, portanto, a gente sabe que muitas empresas, inclusive, vão para outros países justamente porque as condições para que ela potencialize os seus lucros são mais adequadas. E hoje a gente vê que muitas empresas, por conta
da legislação brasileira, do tipo de sociedade que a gente tem no Brasil, tem tido, o tipo de pacto que tem sido construído socialmente no Brasil, tem tido que mudar o seu posicionamento. Então, assim, era um pouco essa experiência que eu queria trazer para vocês, dizendo que a gente acredita plenamente que há condições da gente continuar fazendo esse trabalho, desde que sentemos nas mesas de diálogo todos os setores ao mesmo tempo para tentar encontrar soluções mais complexas. Obrigada mais uma vez. Passamos então a palavra para Sidenberg Rodrigues. Só enquanto o computador acorda aqui, boa noite. Antes eu queria cumprimentar meus colegas de mesa, né? Ana, a velha guerreira do Edson, um belo instituto que tem mudado a consciência. O passo para mudar a atitude, o passo pela mudança consciencial, que reflete no atitudinal, passando pelo comportamental. O Schuller, que representa uma grande rede também empenhada em sempre divulgar essa parte social, super parceira. Mesmo que eu perca 5 minutos aqui, eu não poderia deixar absolutamente de dar os parabéns ao Ministério Público do Trabalho por mais essa, da 17ª região. Por quê? Porque muito mais que um órgão fiscalizador, que fiscaliza tanto quanto pune, que tanto quanto acompanha, ele educa. Como? Promovendo fóruns como esse. Foi assim com 5% das pessoas com deficiência, que culminou com o lançamento de um estatuto que deu um amparo legal às atitudes e deu referência às empresas. Está sendo assim com um projeto que o Ministério está tocando em parceria com outras esferas para dar conhecimento, para que se identifique o potencial de pessoas com deficiência no Espírito Santo e dê empregabilidade e formação aos que precisam, para acabar com a desculpa de que não se acha, de que não se tem. Ou seja, dado o amparo legal, dadas as ferramentas, daí vem a fiscalização, aí e todo o processo inerente a isso. Eu comecei esse slide mostrando uma mão algemada, desenhando a própria escravatura. Por quê? Guardadas as proporções de que o empregador, um dos mais terríveis empregadores do Brasil, que escraviza pessoas, é a miséria e a droga, a gente tem também isso no meio empresarial, infelizmente. E por que uma pessoa com um lápis? Porque a falta de educação intelectual, o abandono intelectual em muitos aspectos do Estado e de outras esferas, leva as pessoas, como foi colocado aqui fartamente hoje por todos os colegas de todas as mesas, a reincidir e se descobrir. Pessoas que estavam escravizadas, descobertas sendo escravizadas de novo. Ou seja, a condição de miséria submete. Não precisaria eu ter conhecido a Libéria com 20 anos de devastação por guerra civil, nem todos os problemas relacionados do norte a sul da África, nem a violência contra a mulher na América Central, nem os problemas da empregabilidade do México, nem os problemas da guerra étnica que tem na Bósnia, sérvios e croatas, nem o problema da prostituição infanto-juvenil na Ucrânia. Através da Fundação Mundial, eu tive o prazer de ter uma depressão de 1 ano e 8 meses quando eu vi o volume, a abrangência e o dinamismo dos problemas sociais do mundo, entre os quais se insere o problema da escravidão. Eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui hoje, porque eu estou representando a ArcelorMittal, que é uma produtora de aço transnacional, presente em mais de 60 países. A Fundação Mundial, presente em mais de 30. A Federação das Indústrias do Espírito Santo. E eu fico muito confortável, até bebendo nas águas, que falou aqui o Dr. Souto Maior, queria até que ele estivesse aqui para me ouvir. Existem pessoas e empresas éticas e que não transformam responsabilidade social absolutamente numa cortina de fumaça, nem de qualquer forma de tinta, nem coloração para maquiar qualquer forma de postura no mercado, entre as quais aqui eu represento. Daí eu ter aceito o cargo. E olha que coisa, que coincidência mais feliz. Nesta mesma mesa, quase nessa mesma posição, nesse mesmo lugar, eu recebi há algumas semanas o título de membro honorário da Academia Brasileira de Direitos Humanos, representando a empresa que eu represento. O que eu estou querendo dizer com isso não é vangloriar a empresa nem a mim mesmo, é dizer que há pessoas dispostas a mudar. E o que faz uma empresa ser sustentável ou não são as pessoas que estão nela, assim como as instituições. Elas podem ser também públicas ou privadas, ministeriais, trabalhistas de qualquer esfera jurídica. Elas podem ser ineficientes ao ponto das pessoas colocarem o casaco em seus gabinetes e não fui a campo. Eu podia ser um gerente de responsabilidade social marqueteiro e podia tirar vantagem
de tudo que a gente faz de investimento social no mercado de capitais, valendo o investimento social que a gente faz. Mas não é isso que a gente pratica. Eu afirmo isso com dado, fato, ciência e tecnologia, que é o que a gente usa. Então eu estou aqui muito confortável. Primeiro, que o Ministério do Trabalho é um órgão maravilhoso, que educa tanto quanto fiscaliza, tanto quanto pune. Isso não impede dele manter o caráter do rigor da fiscalização, mantendo parcerias com diversas esferas, entre as quais a privada. Porque a gente tem um poder econômico, a gente pode transformar o planeta. Juntos somos mais, e através dessa visão é que a gente vai avançar. Se a gente colocar o foco na punição, a gente não vai resolver o problema. Eu acredito que se a gente puser o foco na solução e na consciência, na transformação comportamental para desaguar em atitude sustentável, realmente a gente vai resolver o problema. E aqui vocês estão vendo uma empresa e um órgão que eu ponho as minhas mãos no fogo, nós todos passando por vulnerabilidade. Ninguém nos citou aqui hoje, nós passamos por um problema com o Gusa no Pará, e o Edson nos ajudou a nos livrar do problema, conscientizar o fornecedor e a gente cortar o contrato. Então, vou passar agora rapidamente ao que a gente tem feito globalmente e os nossos desafios. Primeiro, distância geográfica. Como conselheiro da FINDES, do Conselho Superior de Responsabilidade Social, na minha primeira reunião só tive 2, eu assumi há 2 meses, uma conselheira me disse: Cid, eu vou falir. Eu tenho 20 costureiras comigo e a minha concorrente está comprando roupas da China. Eu não tenho como manter essas mulheres no custo que a outra está tendo de produção e no preço que ela está vendendo. Aí eu perguntei: mas não tem como a gente descobrir de onde está vindo essa roupa, com que custo baixo está chegando? A que custo será que não está o custo da sangue humano, esse custo tão baixo chegar aqui? E um problema que eu trago para a discussão, além da distância geográfica do fornecedor hoje, é a desindustrialização face à exploração longe dos nossos mercados. Tem horas que é difícil a gente entrar, pela distância geográfica, pelo dinamismo e pela volatilidade. Dinamismo porque trocam os fornecedores. Volatilidade é mesmo que é incriminado por mão de obra infantil ou escravo, ele é absolvido, daí a pouco ele deixa de fazer essa prática. Então a gente tem que ficar visitando lista suja, nada é muito segmentado para você descobrir isso em sistema. Por que a gente foi procurar o Ministério Público do Trabalho com a questão do portador da deficiência para o mercado? Porque era difícil a gente encontrar legislação onde eles estavam, com a qualificação, no mesmo lugar. Isso dificultava a gente de agir dentro da lei. Daí as penalidades, né? Mas o trabalho do Ministério foi tão bacana, tão belo, tão conscientizador, que nos permitiu isso. No caso do trabalho escravo é um pouco mais complexo, porque envolve distâncias, envolve culturas, tem blindagens culturais. Nós estamos vendo levantes no mundo árabe, levantes em vários lugares, em regimes ditatoriais, em que a gente não entra. Quem conseguiu entrar no Irã para fiscalizar a bomba atômica? Quem consegue entrar em essência e foi no Iraque, se não aquele imperialismo americano para adentrar o Iraque? É difícil a gente acessar certas culturas, entre as quais a Ásia, a África, a Oceania, a América e a Europa, né? O custo é a competitividade. O mercado só deixa funcionar, então não é uma questão de decisão empresarial nem individual ser competitivo ou ser lucrativo. Ser lucrativo é uma questão de sobrevivência no mercado. E ser lucrativo significa empregar pessoas e dar destinação nobre ao lucro que se tem. É isso que a minha empresa faz. Dentro dos limites, a gente tem vulnerabilidade, como toda empresa, passamos por problemas, vencemos, temos as ações ajuizadas, estamos cumprindo. A gente não é perfeito, o ser humano não é perfeito, e as mudanças conscienciais, as mudanças humanas, elas não são uniformes, tão pouco homogêneas, nem todo mundo ao mesmo tempo, nem todo mundo ao mesmo nível, as pessoas estão sempre variando. Agora, a lei tem que punir, né? Isso não pode deixar de acontecer, né? E a gente tem que tirar do mercado as pessoas realmente não comprometidas com práticas que digam respeito aos direitos humanos. A flexibilidade política de alguns países permite a exploração. Então, a gente que trabalha com uma fundação mundial, que está em muitos lugares, a gente vê muitas coisas, gente. A gente vê escolas que são 2 tijolos, uma panela e uma lata, fazendo comida para as crianças. Então, assim, as diferenças hoje no desenvolvimento humano são muito marcantes, e são abismos de diferença. Agora, eu não quero entrar nessa discussão aqui não, mas eu participei de uma mesa na Noruega, em que o maior problema que eles estavam tendo era suicídio. É o maior índice de desenvolvimento humano do mundo, é o menor desemprego, é a melhor qualidade de vida. E tão poucas pessoas estão infelizes. E a pergunta para mim era o seguinte: por que vocês do Brasil estão azuis? Quer dizer, eles estão vermelhos, né? Mais de 38 mil pessoas a cada 100 mil habitantes mortos por ano por suicídio. Por que alguém pega uma metralhadora na Noruega e mata? Então, assim, não querendo entrar num assunto aqui nessa mesa de que a felicidade tem a ver com o desenvolvimento no aspecto econômico como a gente o conhece, a gente tem que levar o Brasil e outros países que ainda não atingiram um estado de direito
de legalidade a um nível muito mais alto que a gente está. Então, a gente não pode parar de buscar essa condição. As permissividades contratuais, né, que também dispenso comentário. A consciência do explorado, porque muitas vezes a gente viu colegas falando aqui hoje do próprio Ministério do Trabalho, o silêncio deles, até pelo desconhecimento dos seus direitos, até pelo desconhecimento da sua própria condição como cidadão. Não se dão conta nem do que eles têm direito a ter. E, às vezes, como eu disse, um dos empregadores mais terríveis que se tem é a miséria, né? E a miséria escraviza. Então, para fugir da miséria, eles entram na escravidão empresarial. E aqui a limitação do consumidor, que o doutor Daniele sabiamente colocou aqui, nós continuamos comprando as coisas independente de onde venham, mesmo vendo as denúncias na televisão. Então, nós somos corresponsáveis como cidadãos, sim, e não podemos negar isso. Bom, aqui eu vou falar rapidamente do Acordo Nacional Brasileiro aqui para a Erradicação do Trabalho Escravo. Estava conversando com a senadora Ana Rita, que é uma parceira super bacana, muito competente, muito atuante. A Organização Internacional do Trabalho tem feito um trabalho brilhante, nos ajuda. O Instituto Etos, sem comentários, Instituto brilhante, tem feito um trabalho assim, de consciência das empresas, de atuação, até na forma da gente reportar a responsabilidade social e até a sustentabilidade como um todo, sem que pareça marketing institucional, mas a gente tem direito, isso é direito, né, de imagem, por fazer um bom trabalho. Senão, como é que a gente vai se diferenciar de um que não faz? Né? Quando a gente faz um trabalho real, a gente tem que mostrar mesmo. Agora, investir muito mais em publicidade, na familiaridade, do que na credibilidade, que é a ação real, ou seja, é deixar palavras em discurso. E isso não é permitido. E deveria ter um pouco mais de foco na responsabilidade social realmente, para separar joio de trigo, porque a gente se sente muito desconfortável quando a gente é igualado a todo mundo que faz responsabilidade social de marketing, né? Os sindicatos têm um papel fantástico, eu estou falando agora de mundo, gente. Se perdeu um pouco de força algumas instituições, a importância do sindicato é muito grande, porque o sindicato ele defende as classes, ele se une e ele está dentro do conjunto dos elos que divulgam, que difundem, que denunciam, para se mostrar o que está de errado, o que tem que ser feito. E eu sou um árduo defensor, eu sou admirador de Marx. Então, eu gosto do sindicato, eu acho que a luta de classe ela vai ser eterna, mas a gente tem que evoluir nesses aspectos. As organizações da sociedade civil, hoje aqui na mesa eu fui falar do mal de ONG, uma das pessoas colocou de uma forma pejorativa, eu não concordo, eu acho que tem ONGs e tem ONGs. A gente tem políticos e políticos, a gente tem uma Ana Rita que a gente não é acima de qualquer suspeita. A gente tem ministério, dentro do ministério tem procuradores e procuradores, dentro de empresas tem executivos e executivos, ou seja, não se pode generalizar. ONGs não são um mal, ONGs são os nossos braços, os nossos olhos e os nossos corações no tecido social. Uma empresa não tem perna para estar na extensão territorial que a circunda. Então, a gente precisa. As ONGs que trabalham com a gente estão acima de qualquer suspeita, entre as quais a AICA, que é derivada da Caritas, da Igreja, ligada com a CNBB, algumas ligadas com a Pastoral da Terra, outras ligadas. O próprio Leonardo Boff é nosso parceiro, Frei Beto, essas pessoas todas, e a gente defende o ONG. Então, as ONGs, nessa parte da erradicação do trabalho escravo, têm um papel fundamental, porque elas estão em campo, elas sabem mais que a gente, elas são nossos censores. E as empresas em si, que não vou entrar no detalhe. Rapidamente, para quase finalizando aqui já, a gente tem 3 aspectos na estrutura da proteção ao trabalho escravo mundialmente falando. As leis trabalhistas, os seus instrumentos. Ação civil pública, inquérito civil público, ajuizamento de ações, audiências públicas e todos os instrumentos legais usados pelos órgãos competentes e as respectivas punições. Isso varia de país para país, gente. Tem país, como colocou uma professora que estava aqui hoje falando, acho que é da UERJ, se não me engano. Ela falou que não existe legislação, realmente não tem, outros são precários o suficiente. Mas a esfera da legalidade ela é imprescindível, por isso que tem que dar respaldo legal para a ação. Segundo, os compromissos, né? Os pactos, que a gente citou aqui um deles, os selos, as certificações, as agendas e as políticas. Algumas pessoas também colocaram de forma um pouco pejorativa essas assinaturas, né, que a gente faz. Elas são importantes porque elas são firmar um compromisso de fazer alguma coisa. Então, a intenção ela fica muito explícita. E uma pessoa que promete alguma coisa em público, ela tem muito mais responsabilidade sobre aquela determinada coisa. Daí a importância do ethos nos pactos de todas as organizações. Finalmente aqui, no controle em si. As forças da ordem, a gente viu a Polícia Federal falando aqui hoje, que ela entra na fazenda e olha, e tem que ser isso mesmo, e tem que entrar na empresa, tem que ter acesso, e tem que fazer valer os direitos. As auditorias que as próprias empresas fazem, e o desenvolvimento fornecedor que todos correm. Aí a gente fala, as empresas costumam falar assim, agora eu vou falar um pouco da minha esfera, negativamente.
Mas o meu fornecedor fica lá no além-mar, eu não posso ir lá buscar ele. Como é que você vai atrás do seu cliente na ilha de Krakatau, na base de um vulcão? Né? Se você vai atrás do seu cliente para desenvolver cliente de longo prazo, por que você não vai atrás do seu fornecedor na ponta da sua cadeia? E por que você não trabalha com grandes fornecedores? Aí entra a questão de custo. O que a gente tem feito nos contratos? A gente tem decodificado as políticas que a gente cria na empresa, e aqui também nas políticas, nesse segundo quadro, trata das políticas públicas, algumas das quais inexistentes, mas as políticas empresariais ficam na moldura na parede, são ótimos referenciais, mas elas têm que ser traduzidas em alguma coisa. Cláusula contratual, e a doutora Daniele colocou outra coisa que hoje é fantástica, é no bolso que se mexe para fazer a coisa andar. E é assim que você tem que fazer. Se eu pegar um garotinho de 16 anos, trabalhando na sua carvoaria, meu amigo, é R$100 mil de multa e rescisão de contrato e exposição midiática. E aí está aqui a mídia que a gente denuncia, né? A gente tem que fazer isso. Então, no desenvolvimento do fornecedor é você conhecer, e o contrato é você fazer valer concretamente o que rezam as leis. Bom, as due diligence são as expedições que se faz com multidisciplinares para ver se está sendo cumprido pelo fornecedor aquilo que é prometido. E a tecnologia, gente, que eu sou um tecnólogo por excelência, que eu venho da área de sistemas, é onde a gente fica sabendo, não contrate mais aquela empresa porque ela tem um viés que ela não resolveu. Não compre produto desse tipo porque... Então, o sistema, ele nos dá visibilidade sistêmica, visibilidade do todo. E nos lembram, porque a mente humana esquece. Daqui a pouquinho, a gente vai esquecer de todo mundo que cometeu alguma coisa e não resolveu. Porque se resolver, tem que ser dado uma segunda chance. Até porque a cadeia produtiva é muito complexa. E eu queria mostrar aqui uma coisa. A denúncia e a divulgação, elas são fundamentais, porque esses três aparatos, legalidade, compromisso e controle, não são exaustivos. Então, a gente precisa da denúncia e precisa da divulgação. Meu tempo está muito... Então, olha só. Nesse aspecto, face à complexidade disso, quando a gente transpõe isso para uma cadeia produtiva que envolve 10, 20 intermediários para a gente chegar às pessoas, né? E falando em intermediário, a doutora Daniele também colocou uma coisa importantíssima aqui hoje. Quando a gente usa o Cine e a gente instrumentaliza como empresa um órgão como o Cine, a gente garante que os empregados que estão passando por ali, eles vão ter um acompanhamento e vai ter um dificultador para quem quiser escravizá-lo ou para quem quiser contratar criança. Então, essa parte do intermédio. Face à complexidade disso tudo, as distâncias geográficas, as diferenças culturais, a diversidade, a volatilidade, o dinamismo, o dinamismo e o volume disso, a gente precisa lembrar disso aqui. A gente não pode esquecer dessa parte. Os direitos humanos dependem fundamentalmente de todos e de cada um. E eu falo aqui de todos os elos da nossa rede social. Aqui está o Ministério Público do Trabalho, TRT, SRT, MPT, Polícia Federal, Tribunal de Justiça, Segurança Pública, e todos dentro do Ministério Público Estadual tem todos os centros de apoio. E eu vou dizer uma coisa para vocês como empresa. Eu fico muito tranquilo de estar aqui no Ministério Público do Trabalho, num evento em que afugentaria a maior parte dos empregadores, porque as pessoas têm medo de ter contato com esse tipo de coisa, até pelas vulnerabilidades que todos temos e temos de assumir, né? Agora, eu fico muito tranquilo, por quê? Porque eu estou vendo daqui de onde eu estou sentado, a doutora Daniele, a doutora Ana, vi o doutor Djailson agora há pouco, estou vendo a doutora Janete Pantaleão, que é a fada madrinha da Infância, Juventude e Judiciário Capixaba, estou vendo a Ana do lado dela. Quando a gente é real, quando a gente tem intenções e propósitos reais, quando a gente é espiritual nas nossas buscas, no sentido holístico dessa palavra, a gente fica muito tranquilo de saber que essa rede, ela está toda interessada na mesma coisa. O que falta é exatamente uma definição estruturada de como agir, a parte procedimental disso. Então, sem esse debate, sem essa busca do pensar coletivo, sem as atitudes individuais, nada é feito. E rapidamente aqui, eu vou tentar mostrar para vocês o último slide, a experiência do Brasil, que eu apresentei, na maior manifestação de direitos humanos que teve no mundo, que foi em Frankfurt, em 1º de maio de 2009, apresentei 3 anos seguidos no Seminário Internacional de Responsabilidade Social e Sustentabilidade de Paris. E por que o sociólogo Gerhard Rose prefaciou o segundo livro que eu lancei, que foi uma denúncia da miséria no mundo. O que eu fiz? Eu peguei o celular nas minhas viagens internacionais por causa da fundação e fotografei mendigo na Champs-Élysées, na Piccadilly Circus, Amsterdã, em todas as capitais ricas, para mostrar num único livro uma extensão contígua de miséria, que a miséria estava em todos os locais e que as pessoas estavam pulando por cima dos mendigos sem olhar. Então, basicamente, o que a gente faz no Brasil? A gente usa metodologias, né, políticas e padrões, a gente usa gestão,
que é essa coisa do fornecedor, o desenvolvimento fornecedor, os programas de responsabilidade social empresarial. Abrangência pela rede social, intercâmbio, para a gente trocar com alguém. Eu quero comprar alguma coisa lá do Sri Lanka, eu quero comprar alguma coisa da Índia, como é que está a cadeia produtiva lá? Então, essas trocas, e hoje o mundo, gente, é muito pequeno, é uma rede global pequena. E a parte de tecnologia que nos dá essa visão e o acompanhamento e a retroalimentação. Aí são 2 telas de um sistema que a gente criou em Vitória e aí a gente exportou para 30 países, porque a gente dá o controle e a visão de tudo que a gente está fazendo socialmente. Aqui é o que a gente tem de problema. Eu vou mostrar muito rapidamente aqui que a educação realmente, como foi posto aqui, é o cerne da espiral da evolução. Aí a gente trabalha com o Tribunal de Justiça, com a família, tem um estatuto ali em cima que a gente editou como empresa, em parceria com o Tribunal de Justiça e com a Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público. Aqui tem as cartilhas da Polícia Federal e da Polícia Civil para dar amparo legal para as pessoas e conhecimento à sociedade. A justiça restaurativa e a justiça terapêutica são tendências que a gente está tentando trazer para a Vitória. Já fizemos 2 debates aqui no TJ e estamos puxando. A pacificação, as políticas de pacificação, trabalhou o traficante em si para a gente acabar com a gênese do problema da violência, né? Aí são as cartilhas da pedofilia e dos conselhos tutelares da criança e adolescente. Emprego e renda são as ONGs para tirar da miséria os pais, porque pais não miseráveis não deixam filho entrar em prostituição nem trabalho infantil, e tampouco pais empregados vão se tornar escravos e conscientes de seus direitos, principalmente pais educados, têm a chance da educação. Aí é uma cartilha, é um estatuto do idoso, que também tem uma coisa que não foi falada aqui hoje durante o dia inteiro, é que o idoso também é escravizado, e muitas vezes pelos netos e pelos filhos, e isso não fica claro. E eles trabalham como burro de carga. Há pouco tempo estavam indo 10 velhos por mês para as ruas no Brasil, né? Então, esse estatuto, feito com o Centro de Apoio Operacional à Defesa Comunitária e Direitos Humanos do Ministério Público Estadual. Aqui embaixo tem o estatuto dos PCDs, feito com o Ministério Público do Trabalho. Aqui é o modelo pedagógico contextualizado que tem tirado de cada 50 meninos presos, a gente está recuperando 49, um belo trabalho. E, finalmente, aqui embaixo, o livro de Direitos Humanos que a gente lançou em Lisboa, dia 21 de outubro agora. Infelizmente, eu não pude estar presente, a academia lançou, com o Dr. Jorge Miranda e o Dr. Paulo Pinho de Albuquerque, do Parlamento Europeu. É um livro feito aqui em Vitória, foi lançado aqui no TJ, tem um prefácio do Dr. Manuel Alves Rabelo, lançado em Lisboa. São recortes, são artigos muito bacanas, de juristas do mundo inteiro, em diversas línguas, entre os quais um que eu gostei particularmente, que fala do Ministério Público do Trabalho. Então, eu queria terminar dando os parabéns pelo 20 anos ao Ministério Público do Trabalho, por tudo de bom que ele é como órgão, porque ele transcende os limites, as fronteiras da sua atuação. E ele está nesse livro, na página 321, um belo artigo sobre o Ministério Público do Trabalho. Quem quiser saber o que faz esse órgão e a grandiosidade dele, é só ler. Tá? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Muito bem. Finalizando os nossos agradecimentos, então, aos palestrantes, Ana Letícia e o Sidenberg. O tempo é curto e a informação é muito grande, daria para evoluir mais, mas cumprimos a nossa meta aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Boa tarde.